Meditações no Evangelho de João. João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde ele está? Respondeu: Não sei. O capítulo que agora iniciamos registra uma das grandes obras de Cristo que João relatou. Ele nos conta como nosso Senhor deu vista a um homem que era cego de nascença. Aqui, como em outras partes deste evangelho, nós encontramos a narrativa do milagre com notável riqueza de detalhes, de precisão e de minúcia. Também aqui, como em outras passagens, o relato é abundante em lições espirituais. Devemos observar, em primeiro lugar, o quanto de sofrimento o pecado trouxe ao mundo. Um caso triste é apresentado diante de nós. Somos informados sobre um homem que era cego de nascença. Dificilmente se pode imaginar a aflição mais severa. De todas as cruzes físicas que podem ser impostas ao ser humano, sem que lhe tirem a vida, talvez nenhuma seja mais pesada do que a perda da visão. Ela nos priva de um dos maiores prazeres da vida. Ela nos isola dentro de um mundo estreito e particular. Ela nos torna dolorosamente indefesos e dependentes dos outros. De fato, até que o homem perca a sua visão, ele nunca percebe plenamente o valor dela. Ora, a cegueira, como qualquer outra enfermidade do corpo, é um dos frutos do pecado. Se Adão jamais tivesse caído, não há dúvida de que ninguém teria nascido cego, surdo ou mudo. Os muitos males que afligem o corpo, as incontáveis dores, doenças e imperfeições físicas às quais todos estamos sujeitos, entraram no mundo junto com a maldição. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, como está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 12. Aprendamos então a odiar o pecado com ódio santo. Ele que é a raiz de nossas dores e aflições. Lutemos contra ele. Que possamos mortificá-lo, crucificá-lo e abominá-lo em nós mesmos e nos outros. Não pode haver prova mais clara de que o homem é uma criatura caída do que o fato de ele ser capaz de amar o pecado e ter prazer nele. Em segundo lugar, devemos observar que lição solene Cristo nos dá quanto ao uso das oportunidades. Ele disse aos discípulos: É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esta declaração era especialmente verdadeira quando aplicada ao próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia bem que o seu ministério terreno duraria ao todo apenas 3 anos, e ciente disso, remia o tempo com diligência. Não deixava escapar nenhuma oportunidade de fazer obras de misericórdia e de cuidar dos negócios do Pai. De manhã, ao meio-dia e à noite, ele estava sempre realizando a obra que o Pai lhe confiara. Fazer a vontade do Pai e completar a sua obra era o seu alimento e a sua bebida. Toda a sua vida exalava um só sentimento: é necessário que eu trabalhe, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa declaração é uma daquelas que todos os cristãos professos deveriam guardar na sua memória. A vida que agora vivemos na carne é o nosso dia.
Cuidemos, pois, de aproveitá-lo bem, para a glória de Deus e o bem de nossas almas. Trabalhemos na nossa salvação com temor e tremor, enquanto se chama hoje. Na sepultura, para onde todos nós rapidamente caminhamos, não há obra e nem trabalho. Oremos, leiamos, santifiquemos os nossos domingos, ouçamos a palavra de Deus e façamos o bem em nossa geração, como homens que nunca se esquecem de que a noite está chegando. O nosso tempo é muito breve, logo o nosso dia acabará. As oportunidades perdidas jamais poderão ser recuperadas. A ninguém é concedido um segundo contrato de vida. Combatamos, então, a procrastinação como combateríamos o próprio diabo. Tudo que a nossa mão encontrar para fazer, façamo-lo com todas as nossas forças. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Devemos observar, em terceiro lugar, nesse trecho, os diversos meios que Cristo usava ao realizar milagres em diferentes ocasiões. Ao curar o homem cego, ele poderia, se assim quisesse, simplesmente tê-lo tocado com o dedo ou ordenado com a palavra. Mas ele não se contentou em fazer apenas isso. Somos informados de que Jesus cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e untou com o lodo os olhos do cego. É claro que nenhum desses meios possuía em si mesmo qualquer virtude curativa, mas por razões sábias, o Senhor decidiu usá-los. Não devemos duvidar de que há aqui uma lição instrutiva, como em toda a ação do nosso Senhor. Ela nos ensina, com toda razão, que o Senhor do céu e da terra não se prende ao uso de um único meio ou de um único instrumento. Ao conceder bênçãos aos homens, ele age à sua própria maneira e não permite que ninguém lhe imponha condições. Acima de tudo, isso deve ensinar aqueles que receberam algo das mãos de Cristo a serem cautelosos ao julgar a experiência dos outros, à luz da sua própria experiência. Se fomos curados por Cristo, se fomos vivificados e tivemos nossa visão espiritual restaurada, demos graças a Deus por isso e sejamos humildes. Mas cuidemos de não dizer que ninguém mais foi curado, a menos que tenha sido conduzido à vida espiritual do mesmo jeito e da mesma maneira que nós fomos. A grande questão é esta: os olhos do nosso entendimento de fato foram abertos? Podemos ver agora? Temos vida espiritual verdadeira agora? Ou seja, o que precisamos saber é se a cura foi realizada e a saúde espiritual foi restaurada. Se isso aconteceu, deixemos ao grande médico a escolha do instrumento, a escolha do meio e a escolha do modo, seja o lodo, seja o toque, seja a palavra de ordem. Por fim, observemos nesse trecho o poder todo-poderoso que Cristo tem em suas mãos. Nós o vemos realizando aquilo que por si só era simplesmente impossível. Sem qualquer medicamento, ele cura um caso considerado incurável. Ele dá, de fato, visão a alguém que nasceu cego. Um milagre como esse visa ensinar uma antiga verdade que jamais deveríamos esquecer. Ele nos mostra que Jesus, o Salvador dos pecadores, tem todo o poder no céu e na terra. Obras tão grandiosas jamais poderiam ter sido feitas por alguém que fosse apenas um homem. Na cura deste cego, vemos nada menos do que o dedo de Deus. Acima de tudo, tal milagre serve para nos encher de esperança a respeito de nossas próprias almas e das almas dos outros. Por que deveríamos desesperar da salvação se temos um Salvador como este? Que enfermidade espiritual existe que ele não possa resolver? Ele pode abrir os olhos dos mais pecadores e ignorantes e fazê-los enxergar aquilo que jamais havia percebido. Ele pode lançar luz nos corações mais escurecidos e fazer desaparecer a cegueira e o preconceito. Certamente, se não formos salvos, a culpa será inteiramente nossa. Isso porque há alguém que vive à direita de Deus e que pode nos salvar se a Ele nós recorrermos. Estejamos atentos para que aquelas palavras solenes não se cumpram em nós. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E outro texto que diz: não quereis vir a mim para terdes vida. João 3,19, João 5,40.